Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Conforme aquilo, Pai, que você tem preparado para nós como os teus filhos, nós te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós fomos comprados por um alto preço, Senhor. Por o preço de sangue, o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. O sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. O sangue que nos deu acesso à tua presença. O sangue, Pai, que nos tornou filhos. Que nos tornou, Senhor, amados. Obrigado, Pai, o sangue que nos traz paz, que nos traz cura, que nos traz alegria, que nos trouxe a vitória, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque o diabo e todos os demônios foram derrotados. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é verdadeira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que você prometeu, você cumpriu. Obrigado, porque você é um Deus, Senhor, que vela sobre a sua palavra para cumpri-la, Senhor, na vida de cada um de nós. E eu te dou graças pelo teu Espírito fluindo neste lugar, por Ele falando hoje à noite aos nossos corações. Eu te agradeço pela unção que despedaça todo o jugo, Senhor. Despedaçando, Pai, tudo aquilo que não vem de Deus. Toda obra, Pai, que não é de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, desfeito, Pai. Todo o mal sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós sairemos daqui da mesma forma que nós chegamos. Não sairemos daqui da mesma forma, Senhor, mas sairemos daqui renovados, fortalecidos, Senhor, porque você é o Deus que nos fortalece e essa sua palavra tem poder, Senhor, para nos levantar, Senhor. E eu te dou graças, Pai, porque os olhos deles serão abertos nessa noite para compreender as verdades da tua palavra. Porque essa noite é uma noite de salvação. Essa é uma noite, Pai, de cura, Pai. Essa é uma noite de restauração, de transformação, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa fluir neste lugar. Tens liberdade para fluir neste lugar, Espírito Santo. Flua no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Muito obrigado, pessoal do louvor. Deus é bom, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês. Tem meus alunos aqui do Rema, né? Cadê os alunos do Rema? Glória a Deus. E os outros que já fizeram, amém? Quem vai fazer também, glória a Deus. Deus é bom. Deus colocou uma palavra hoje à noite no meu coração, irmão. E eu nem lembrava que aqui era a Santa Ceia, né? Que a gente ia celebrar hoje, mas eu liguei até para o pastor Adriano, para providenciar uma mesa da ceia, ele disse, mas já está lá. Porque eu estou acostumado lá em Santos, que é no segundo dia, né? Ou no segundo domingo, na verdade. No segundo domingo do mês, mas aqui é no primeiro. Então, o Espírito Santo já providenciou, porque era isso que também estava no coração de Deus. E ele vai fluir nessa noite. E eu creio que Deus tem grandes coisas para mim e para você, irmão. Não sei como foi o seu dia, se o diabo tentou roubar a sua alegria, se ele tentou roubar a sua fé, se ele quis trazer desânimo para você, se ele se fez chorar. Mas, nessa noite, Deus ele vai restaurar o seu coração. Porque o nosso Deus ele é vida. Nosso Deus ele é alegria, nosso Deus é paz. Né? E ele pode restaurar todas as coisas, ele tem poder para restaurar. Amém? E a gente vai falar sobre, né, sobre a mesa do Senhor, sobre o que a mesa fala, e nós vamos falar também sobre comunhão, porque a mesa fala sobre comunhão, e comunhão com Deus, e o que essa comunhão traz para nós. E a gente vai ler lá em Mateus 7, do versículo 24 a 25. É um versículo bem conhecido, né? Quem nunca ouviu falar sobre a casa firmada sobre a rocha? Todo mundo já ouviu falar sobre essa casa. E quando Jesus estava ensinando, né? E ele falou lá que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou ler só essa parte aqui, porque nós somos cristãos. Ele vai falar sobre a outra casa,
que foi construída sobre areia, né? Mas a casa que foi construída sobre areia, quando a gente entende o significado, é uma casa que não foi construída sobre os princípios cristãos, baseada em Cristo, né? Não foi baseada em Cristo, que é a rocha. Essa rocha aqui é Jesus, né? A pessoa que constrói a sua casa, ou a sua vida, na verdade, sobre a rocha, é aquela que está construindo a sua vida em cima de Cristo, em cima da palavra, não é? E Jesus ele vai falar também sobre o homem. O homem aqui é a humanidade, né? Homem e mulher. Imprudente, que vai ouvir as palavras de Jesus, mas não vai obedecer, vai fazer do seu jeito e vai fazer sobre areia, como fosse areia da praia, que não é muito boa para a construção, né? Quem foi construindo lá? Vai construir um prédio lá, teria que fazer um fundamento muito grande, como tem, no caso, até nos Emirados, lá em Dubai, tem um prédio que foi construído na praia, mas ele tem o tamanho de 35 vezes para baixo para poder manter ele ali. Então, o fundamento teve que ser muito maior para conseguir sustentar ele ali. A gente vê só uma partezinha, mas tem 35 dedos para baixo. Fora o risco que corre por causa da corrosão de estar num terreno que não vamos dizer assim, estável, né, para a construção. O pastor Luiz deve saber melhor do que eu, que é engenheiro aí civil. Mas é claro que o terreno da praia não é o melhor para se construir. E aí Jesus deixou isso claro, demonstrando que aquele que constrói a sua vida sobre as verdades da palavra de Deus, sobre quem Jesus é, mesmo que os ventos venham, porque os ventos vêm para as duas casas. Vem para aqueles que não são cristãos, que não têm aliança com o Senhor, porque essa mesa fala sobre uma aliança, que nós vamos falar já já. Uma aliança que está baseada no sangue de Cristo. Que hoje nós não estamos numa aliança baseada em sangue de animais. Era apenas um simbolismo que estava fazendo alusão a Jesus Cristo, que um dia viria. Mas se o povo daquela aliança que creu sem ver Jesus vindo, mas creu que ele um dia viria, eles provaram de bênçãos. Imagina nós hoje, que já estamos debaixo dessa aliança, quantas bênçãos não vamos provar mais? Porque estamos numa aliança superior. Porque estamos numa aliança onde o Espírito não vem apenas sobre os reis, sacerdotes, mas vem sobre a todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito não vem apenas sobre, mas também vem dentro. O Espírito habita dentro de mim e habita dentro de você. E Ele nos fez filhos. Não somos apenas servos, somos filhos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas só falando sobre essa casa, eu quero que você entenda um pouco o que é de fato construir a sua vida sobre a rocha, sobre Jesus. E uma vez eu tive, acredito que foi uma visão, irmão. Eu não vou dizer que foi um sonho, mas eu vou compartilhar um pouco desse sonho com vocês para que você possa entender o que é de fato você construir essa casa sobre a rocha, pela essa visão que eu tive. Eu não vou dizer aqui o lugar, nem tudo mais, porque eu vou dizer a visão, que é importante que a gente vai tirar da visão, certo? Eu estava em um lugar onde eu iria ministrar, em um acampamento, e eu estava, obviamente, em consagração, em tudo mais, para estar naquele lugar, ministrando a palavra. E enquanto eu estava dormindo à noite, o diabo, ele apareceu. Obviamente, eu não estou acostumada, não vi o diabo, assim, eu sentia a presença, né? Certo? Não estou acostumada a ver o diabo e manifestar uma coisa do tipo. Então, foi algo também diferente para mim. E o diabo, ele apareceu, e ao mesmo tempo, quando ele apareceu, ele começou a falar coisas, né? Eu senti a presença do mal, obviamente, e ele falou que tinha vindo para tirar a minha unção. Ele falou isso, e ele, como se ele tivesse tocado aqui no meu lado e começasse a sugar minhas forças. E estava sugando minhas forças, foi algo muito rápido assim, e eu não conseguia falar, né? Eu queria gritar por Jesus, e o diabo falava: você está sozinha, não tem ninguém aqui com você. A sua família não está aqui, sua mãe não está aqui, ninguém não está aqui, você está sozinha, e você não vai conseguir gritar. E ainda se você conseguir gritar, ninguém vai te ouvir. E eu, querendo fazer toda a força do mundo, e o diabo lá falando, né? E eu sei que eu fiquei bem assustada, obviamente, mas eu comecei a gritar por Jesus. E quando eu comecei a gritar por Jesus, imediatamente, né, aquilo parou, mas se abriu uma visão no teto, lá do quarto onde eu estava, onde eu via 3 pessoas, e
como se elas estivessem fazendo alguma magia negra, esses feitiços, essas coisas. Só que eu não sei nada sobre isso, não entendo nada sobre isso, né? E o diabo falou para mim assim: o que é que você está fazendo aqui? Olha só, o que você entende sobre isso? O que você entende sobre magia negra? O que você entende sobre feitiço? O que você entende sobre essas coisas? Porque é esse tipo de coisa que as pessoas aqui fazem. O que é que você veio fazer nesse lugar? E tipo, eu abri e fechava o olho porque eu estava assim: Deus, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. E como eu estava muito assustada, o Espírito Santo chegou para mim, porque o Espírito Santo é nosso amigo sempre presente, né? Ele está conosco, ele não nos abandona. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E como eu estava assustada, o Espírito Santo disse: é isso que o diabo quer. Que você fique com medo. Porque o diabo quer te trazer medo para te paralisar. Porque o medo paralisa, né? E o Espírito Santo falou: não, para eu não ter medo. E o Espírito Santo falou assim: você não precisa saber nada sobre isso. Você só precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Quem Jesus é? E aí ele falou: comece a declarar quem Jesus é. E comece a declarar quem você é nele. Né? Então, eu comecei a falar quem Jesus era, que Jesus era santo, fui declarando tudo que Jesus era, e depois eu fui lembrando quem eu era nele. Porque ele era santo, eu era santo. E eu fui declarando tudo aquilo ali, não importa, tipo, e eu fui falando, né, obviamente, que direcionado para o propósito que eu tinha de cumprir naquele lugar, mas eu fui declarando a palavra, eu fui entendendo: opa, eu não preciso conhecer as coisas erradas ou as coisas lá de fora, eu só preciso conhecer Jesus, quem ele é e quem eu sou nele. Então, quando a gente está construindo a nossa vida sobre Jesus, é justamente isso. É você saber que Jesus é bom e que você é bom nele. Saber que ele é santo e que você é santo nele. Saber que Jesus é próspero, Jesus não está passando necessidade lá nos céus e que você é próspero nele. Saber que Jesus Cristo tem autoridade e ele te deu essa autoridade. Ele te deu o nome dele, então você também tem autoridade. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa cura. Jesus não está doente nos céus, não há doença nos céus. Nós somos curados. Nós somos sarados. Porque nós estamos em quem? Nós estamos sobre a rocha, nós estamos em Cristo. Se nós estamos nele, nós somos filhos, nós somos herdeiros e nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, aquela visão me ensinou muito a respeito disso, de que eu tinha que saber quem Jesus era e quem eu era nele. E o diabo ia fugir. Mas Deus também me ensinou outra coisa sobre essa visão, depois que eu me acordei e tudo mais. E eu perguntei para Deus: Senhor, mas o diabo não pode me tocar. Eu sei que ele não pode me tocar. Por que que na visão ele puxava, né? Tipo, como se estivesse tirando minhas forças e tudo mais. Obviamente, na visão mesmo, o Espírito Santo falou que ele não poderia tirar de mim nada que ele não tinha dado. E a unção não foi ele quem me deu, foi Deus quem deu. Então, ele não pode tirar de mim. Mas o Espírito Santo me disse: Ana, o diabo ele é mentiroso, né? E ele trabalha com a mente dos seres humanos. Tem aquele, se você já assistiu o filme de Anastácia lá da Disney, a princesa Anastácia, alguém já deve ter assistido aqui, né? E você vê ali como os demônios funcionam naquele filme. Você vê os demôniozinhos e tal, querendo matar a Anastácia e tudo mais. E tem uma cena onde eles enganam a Anastácia, ela vê algo, mas na verdade não é aquilo, né? E o Espírito Santo falou para mim justamente isso, de que o diabo ele faz coisas para que a gente acredite naquela mentira como verdadeira. Para quê? Para nos tirar do nosso lugar. Sabe qual é o nosso lugar? Me preste uma cadeira, por favor, aqui. Aqui tem uma mesa, né? A gente vai ali, obrigada, viu? Eu quero que você abra lá em Salmos 23, que é bem conhecido de vocês. Eu vou me sentar aqui, que eu já estou tomando meu lugar à mesa do Senhor. Mas lá em Salmos 23, que é um versículo bem conhecido nosso, ele já começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, eu estou aqui sentada e esses dias eu estou dando aula lá no Rema, né, de Cristo aquele que cura. Então, essa é a base de tudo, não só da cura. Jesus, ele é a base de todas as nossas bênçãos. É nele que nós podemos receber todas as coisas de Deus para nós. Né? Não há cura fora de Jesus, assim como não há vida fora de Deus. Todo aquele que está desconectado de Deus, ele está fora da vida. É como se essa caixa estivesse fora da energia elétrica. Ela não vai funcionar porque ela tem que estar conectada, né? Então, uma pessoa, quando se desconecta de Deus, ela falta alguma coisa e ela já está morta, porque ela não tem a vida nela. Né? Jesus, ele é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há vida fora de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Ele nos criou, ele nos formou, né? Ele nos deu a vida. Ele nos fez estar aqui. Nele nós somos, nos movemos e existimos, né? E ele enviou Jesus Cristo, e lá em Salmos já estava profetizado sobre isso. Nós sabemos e aprendemos lá, os alunos lá do Rema aprenderam sobre os 7 nomes redentores de Deus. Obrigado, pastor. Os 7 nomes redentores de Deus, como Deus já se apresentava para o seu povo na velha aliança, né? E aqui só em Salmos 23 a gente já vê 2 nomes redentores de Deus. E a Bíblia diz, na nova aliança, que é a aliança no sangue de Jesus Cristo, que é a aliança onde nós estamos hoje, de que Jesus, ele é a exata expressão do Pai. De que se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos olhar para Jesus. Eu não devo olhar para o pastor Luiz Kutiaruc, eu não devo olhar para o pastor Adriano, eu devo olhar para Jesus. É certo que o pastor Luiz e o pastor Adriano, eles têm a responsabilidade de que eu olhe para eles e veja Jesus neles. Como eu também tenho e você também tem. Mas se você quer conhecer a Deus, Jesus é a exata, ou seja, Jesus não é 50% a imagem de Deus, ou 20%, ou 99%. Jesus é a exata expressão do Pai. Os discípulos disseram, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, rapaz, eu estou há 3 anos e meio aqui com vocês, andando com vocês, ensinando a vocês, curando o povo no meio de vocês, passando pelos lugares, fazendo o bem. E vocês ainda estão me perguntando, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E aqui nessa mesa a gente está vendo algo consumado. Porque Jesus já veio e há um simbolismo, né? No cálice, há um simbolismo no pão. Nós sabemos que Jesus disse, esse aqui é o sangue da nova aliança, né? Que é o sangue dele que foi dado por mim, por você, quando ele morreu naquela cruz. E a gente comemorou isso na Páscoa, né? Mas aí aqui a gente tem um pão também que simboliza o corpo de Cristo que foi moído por mim e por você também. Jesus levou 40 chibatadas romanas, e às vezes a gente acha que é só um chicotezinho, né? Se você já assistiu aquele Paixão de Cristo do Mel Gibson, você vai ver que não era, ele tentou fazer o mais real possível, né? E ali tinha ossozinhos no finalzinho, que quando pegava na pele, irmão, arrancava com tudo. E Jesus levou 40 chibatadas daquela ali. Fora que ele já estava com uma coroa na cabeça, fora que já tinham batido com varas na cabeça dele, quando ele já estava com aquela coroa. Então, com certeza, os espinhos machucaram ele. Fora os murros que Jesus levou, fora as cuspidas que Jesus Cristo levou, fora tudo o que ele foi passando, o vinagre que deram para ele ali, fora que furaram ao seu lado, furaram as mãos, furaram os pés, e o Cordeiro de Deus, né, que foi morto. Mas, glória a Deus, hoje ele está vivo. Né? Chegou o domingo e ele ressuscitou. E aí, Jesus, ele diz, eu sou a exata expressão do Pai. Então, o mesmo Deus que se manifestava ali na velha aliança, ele estava agora ali, o Emmanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne, ele estava lá mostrando para eles, e ele mostrou durante todo o tempo que ele andou sobre a terra, né?
Ele mostrando a face de Deus. E lá em Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor. E o Senhor meu pastor é um dos nomes redentores de Deus. Da velha aliança, onde diz que ele é Jeová Shammah. E Jesus diz na nova aliança, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmão, se eu começar a chorar, me perdoa, mas não existe Deus como o nosso. E aí ele vem aqui, e aí ele fala que ele, né? Que ele também, deixa só eu ler aqui porque eu fui chorar, né? Ele é o nosso bom pastor, então ele é o nosso Jeová Shammah. E aí eu vou ler aqui para vocês outras manifestações de Jesus Cristo, porque Jesus ele se manifesta em todos os nomes redentores de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele é a nossa paz. E você deve se lembrar que lá no Velho Testamento diz que ele é Jeová Shalom. E Shalom, no hebraico, não significa somente ausência de guerra. Até porque Jesus não tirou a gente do mundo. A gente está num mundo imperfeito, num mundo onde nem todo mundo é cristão, num mundo onde nós estamos crescendo e amadurecendo, e os nossos irmãos também. Então, às vezes a gente magoa o nosso irmão, o irmão magoa a gente e tudo mais, mas o Shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E Jesus ele vem e diz para a gente lá em João 14, 27, eu te dou a minha paz. Eu não te dou como o mundo a dá, mas ele disse a minha paz, eu te dou. Então ele se apresenta como o nosso Jeová Shalom. E aí Jesus também vai se apresentar como o nosso Jeová Rafa, o Jeová que nos cura. Lá em Isaías 53, quando foi profetizado, que disse, né, que ele levaria sobre si os nossos pecados, o mesmo capítulo também diz que sobre si ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele é aquele que nos sara. E aí a gente vai ver Jeová Jireh. Quando lá na Nova Aliança diz que Jesus é a nossa provisão, que nele nós temos tudo que precisamos. Porque está escrito que ele nos supre não segundo as nossas posses, ou quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou o seu salário, mas diz que segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é a nossa provisão. Ele é o Cordeiro provido pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. E aí nós vamos ver Jeová Nissi. E Jeová Nissi diz que o Senhor é a nossa bandeira. E lá no Velha Aliança existiam várias bandeiras que representavam as tribos, né? Inclusive a gente conhece muito a bandeira do leão de Judá, que é a tribo de Judá era representada por um leão. Mas a Bíblia diz que no sentido dessa bandeira, era no sentido quando Moisés, por exemplo, estava ali, no Êxodo ainda, quando eles estavam guerreando contra os seus inimigos, e Moisés ficava com as mãos levantadas, né? E se ele baixava, o povo perdia. Mas quando ele levantava, o povo ganhava. E isso significa que o Senhor, ele é a nossa vitória. Na Nova Aliança está escrito que nele nós somos mais que vencedores. Deus já nos deu a vitória. Nós já somos vitoriosos. A vitória já está garantida, irmão. Já está garantido para nós. Ele é o nosso Jeová Nissi. Também diz que ele é o nosso Jeová Raá. E Jeová Raá é aquele que está sempre presente. E Jesus disse, lá em Mateus 28, 20, eu não vos deixarei sozinho. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar alguém igual a mim, que estará com vocês, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está comigo e está com você.
Por mais que você, eu me senti sozinha hoje, eu me senti sozinha esses dias, você só se sentiu. Mas você sentir não quer dizer que você estava só, porque Deus estava com você. E aí ele também se apresenta como Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Não a nossa justiça própria, mas Ele é a justiça de Deus. Porque nele nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus pagou o preço para que eu e você hoje fôssemos livres. Ele morreu a minha e a sua morte. E ele disse: passarei 3 dias no coração da terra, para que eu e você não tivéssemos que ir para o inferno. Mas se só Jesus tivesse só nos livrado do fogo do inferno, já seria algo glorioso, que a gente já deveria se alegrar e estar saltando, correndo, porque a gente teria a vida eterna. E se a gente partisse hoje daqui, a gente estaria nos céus com o Senhor, como aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Lembra-te de mim? E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto o outro não valorizou por algo que Jesus estava pagando o preço por ambos, né? Mas ele foi para o inferno para que a gente não precisasse ir. E quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com ele. E hoje nós temos certeza que se ele voltar, nós estamos com ele. Nós vamos para o céu, nós não vamos para o inferno, nós não somos o escravo do diabo. Mas a Bíblia diz que quando ele nos redimiu, e remissão ou expiação significa perdão dos pecados, nós fomos, de fato, perdoados por Deus. E isso foi simbolizado quando o próprio Deus rasgou aquele véu do templo. Existe até uma canção que diz: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não sou Michele, né? Mas eu sou uma adoradora. Mas o véu já foi rasgado. Você já pode se sentar na mesa. A mesa que estava profetizada em Salmos 23 já está posta diante de nós. E essa mesa significa que Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Eu acredito que a igreja deve ter pão suficiente, né, pastor? Porque eu vou simbolizar aqui rapidinho para vocês, né, de qual é a sua necessidade hoje. Qual? Pode usar? Ah, isso aqui é verdadeiro? Ah, eu pensei que era fake. Mas eu vou acessar aqui, pode ser, que está todo mundo indo ali. Mas Jesus pagou um alto preço por mim e por você para que nós fôssemos livres, e não só livres do inferno, mas que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância aqui na terra e agora. Existe alguém que quer te tirar dessa cadeira, que é o diabo. Com as mentiras dele, como ele foi naquele onde ele me apareceu, dizendo que ele queria tirar a minha unção, dizendo que eu não sabia das coisas, querendo me colocar medo. E o diabo, ele vem também para a sua vida, dizendo: ei, você é pobre, você nunca vai conseguir ter as coisas, você nunca vai conseguir ter um casamento feliz. Sabe por quê? O seu pai não teve, a sua mãe não teve, os seus irmãos não teve, por que você vai ter? Você vai viver doente mesmo, essa doença nunca vai te deixar. O diabo vai vir. Porque ele veio também para tentar Jesus Cristo, mas Jesus venceu ele com a palavra. E nós temos que vencer o diabo, sabendo a palavra, e a palavra é Jesus, quem Jesus é e quem nós somos nele. E ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos sentados aqui nessa mesa e não comendo as migalhas no chão como se fôssemos cachorrinhos. Apesar de que quem come as migalhas, né, como a cura da filha da mulher cananeia, ela foi curada
mesmo comendo as migalhas, mas Deus não nos fez para comermos migalhas. Ele nos pôs uma mesa. A mesa está posta. Então, o que nós precisamos? Da mesma forma que nós vimos até Jesus um dia e cremos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador com o nosso coração. Eu não paguei nada para receber a minha salvação, eu simplesmente criei. Eu vim até a frente da igreja, eu tinha apenas 7 anos de idade, mas eu sabia o que eu estava fazendo, porque até hoje eu não me esqueci daquele dia. E eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sem ter visto Ele morrer na cruz, eu não preciso ver. Bem-aventurados são os que não viram e creram, né? Então, Ele já veio, Ele não vai vir, nós já estamos vivendo um tempo da graça, onde Ele já disse, está consumado. E sabe, o diabo vai falar para você, para tirar essas coisas que Deus te deu, e vai dizer que você não vai ser feliz na vida. Que você não vai conseguir ter sucesso na sua profissão, que você não vai se dar bem financeiramente. E vai falar algumas coisas para você, que são todas mentiras. Mas aí você tem que permanecer sentado no lugar que Jesus conquistou para você. Porque diz que aquela casa que está nele, mesmo que venham os ventos, porque os ventos iam vir. E quem são os ventos, senão o inimigo que está soprando alguma coisa? Que está tentando abalar a casa, que está tentando derrubar a casa e tirar você do lugar que lhe pertence. Mas Jesus disse que se a gente ouvisse essas palavras e se a gente praticasse, a gente não seria abalado, a nossa vida não seria destruída, não iria acontecer nada com aquela casa, ela iria permanecer firme, apesar das dificuldades. Porque no mundo a gente pode ter aflição. Mas ainda que eu falo assim para mim mesmo, ainda que os meus olhos mintam para mim e os meus ouvidos, mais importante é aquilo que Jesus disse sobre mim. Então, você tem que se lembrar nessa noite hoje que Jesus é a sua paz. Então, você vai dizer comigo, eu vou comer aqui, mas vocês vão comer já, né, quando for a hora da ceia, tá bom? Mas quero que vocês digam comigo hoje, do jeito que você creu no seu coração e você recebeu Jesus, você vai receber hoje a salvação completa, porque Jesus não veio te dar a salvação fatiada como uma pizza. Na salvação já veio o souzo, que significa salvação, cura, preservação, segurança e perfeição. Já estava tudo ali. Então, Senhor, eu vou receber a salvação, mas a cura eu vou receber depois. Não, você tem que receber tudo. A paz já está lá, a alegria já está lá. Ele já te libertou completo, Ele já pagou o preço por tudo. Você não tem que pagar o preço por nada que já está posto na mesa. Já foi pago em Cristo. Então, eu queria que nessa noite você dissesse com o seu coração, Senhor, eu recebo a sua paz. Eu tenho paz. Eu vou comer aqui. Nós temos paz porque Ele é a nossa paz. E Ele é o príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento. Eu quero que você diga também, nessa noite, que você recebe a sua cura. Em nome de Jesus. E eu quero que você diga nessa noite, e se você quiser ficar de pé, porque talvez o diabo quis te entristecer com algumas coisas, mas eu quero que você diga, eu recebo a minha alegria. Eu recebo a minha vitória. Eu recebo uma família abençoada. Eu recebo um casamento abençoado. Eu recebo filhos abençoados. Eu recebo o meu ministério em Deus. Nós vamos cumprir o nosso chamado. Nós vamos viver o nosso chamado. Porque já está tudo pago por Jesus. Amém? Você entende isso? Você entende isso, que você já foi liberto, que você já foi restaurado, que Jesus já conquistou todas as coisas para você? De que o diabo é um mentiroso e ele está debaixo dos pés? Eu queria o louvor, por gentileza. Porque na presença do Senhor há alegria, na presença do Senhor não há tristeza. Mas eu não estou com vontade de dançar porque aconteceu isso mesmo. Irmão, eu já tive que dançar tantas vezes sem querer dançar, sem vontade, chorando.
Mas a gente começa, é igual um carro, você coloca a primeira marcha, depois passa a segunda, e quando você menos esperar, você já está na quinta.